Antes de discutirmos o conceito de Deus no cristianismo, eu gostaria de deixar algumas coisas claras aqui. Que o Islã é a única fé não cristã onde se é mandatório acreditar em Jesus. Uma pessoa não pode ser muçulmana se ela não acreditar em Jesus. Nós acreditamos que ele foi um dos mais importantes mensageiros de Deus. Nós acreditamos que ele é o Messias, traduzido como Cristo. Nós acreditamos que ele nasceu de maneira milagrosa, sem intervenção de um homem. Nós acreditamos que ele deu vida aos mortos com a permissão de Deus. Nós acreditamos que ele curou aqueles que nasceram cegos e leprosos. Os cristãos e os muçulmanos andam juntos, mas se alguém pergunta onde é que a fé deles se separa, a crença deles se separa porque alguns cristãos dizem que Jesus afirmou ser uma divindade. Mas de fato, se você ler a Bíblia, não vai encontrar nenhuma menção, em local nenhum, onde Jesus diz que eu sou Deus ou me adorem. Eu gostaria de repetir aquilo que eu disse. Então, não existe uma só menção em toda a Bíblia onde o próprio Jesus Cristo diz, eu sou Deus ou me adorem. Se qualquer cristão conseguir me apontar qualquer verso, qualquer passagem, de qualquer parte da Bíblia, onde o próprio Jesus Cristo diz, eu sou Deus ou me adorem, eu aceito o cristianismo hoje. Eu não falo pelos outros amigos muçulmanos, eu estou falando por mim mesmo. Eu sou um estudante de religiões. Estou pronto para colocar minha cabeça na guilhotina. De fato, se você ler a Bíblia, o próprio Jesus Cristo diz, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 28, meu Pai é maior do que eu. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 29. Meu Pai é maior do que tudo. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 28. Eu expulso demônios com o Espírito de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo de número 20. Pelo dedo de Deus, eu expulso demônios. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 30. Eu sozinho não consigo fazer nada. Da maneira que eu escuto, eu julgo, e meu julgamento é justo. Pois eu não busco a minha vontade, mas sim a vontade do Deus Todo-Poderoso. Todo aquele que busca a vontade de Deus é um muçulmano. Jesus nunca disse ser uma divindade, e ele falou de maneira clara. É mencionado no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17 até o 20. Jesus disse o seguinte, não pense que eu vim para destruir a lei dos profetas. Eu não vim para destruir, eu vim para cumprir. Eu afirmo a vocês, e isso é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acento. E assim será até o fim de todas as coisas. Portanto, qualquer um que desobedecer ao menor mandamento e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor do reino do céu. Por outro lado, quem obedecer à lei e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado grande no reino do céu. Pois eu afirmo a vocês, a menos que a sua justiça ultrapasse as dos mestres da lei e dos fariseus, de nenhuma maneira você entrará no reino dos céus. Então aqui Jesus disse, em Mateus 5, versos 17 a 20, que se vocês desejam entrar no céu, vocês devem ser melhores do que os judeus, melhores do que mestres da lei e fariseus. Você tem que seguir todos os comandos da lei de Moisés. Você pode não entrar no céu se você quebrar um dos menores desses mandamentos. Você tem que acreditar em tudo que Moisés disse antes, que Deus é um só e que Deus não possui nenhuma imagem, etc. Jesus nunca afirmou divindade. E de fato ele disse, no Evangelho de João, capítulo 14, verso de número 24, as palavras que vocês escutam não são minhas, mas do meu Pai que as enviou. É mencionado no Evangelho de João, capítulo 17, verso de número 3. Essa é a vida eterna, que eles conheçam a Ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, a quem Tu enviaste ao mundo. Também é mencionado no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versos 16 e 17. Uma passagem famosa que é conhecida como o jovem rico. Eis que se aproxima de Jesus um jovem que diz, bom mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? E Jesus respondeu, por que me chamas de bom? Não existe nenhum bom a não ser Deus.
Se você quer entrar na vida eterna, então guarde os mandamentos. Jesus não disse, se você quer entrar ao céu, acredite que eu sou Deus, acredite que eu vou morrer pelos seus pecados na cruz. Ele disse e foi claro, se você quer entrar no paraíso, guarde os mandamentos. Quais mandamentos? Os mandamentos de Moisés, complementando aquilo que ele tinha dito antes em Mateus, capítulo 5, versículo de 17 a 20. E depois do Evangelho, também é mencionado no livro dos Atos, capítulo 2, verso de número 22. Homens de Israel, escutem essas palavras. Jesus de Nazaré, um homem aprovado por Deus entre vocês, com milagres e maravilhas e sinais, da qual Deus fez por meio dele, entre vocês, como vocês sabem muito bem. Jesus de Nazaré, um homem aprovado por Deus no meio de vocês, da qual Deus fez por meio dele, entre vocês, como vocês sabem muito bem. E quando Jesus foi perguntado qual era o primeiro mandamento, ele respondeu, no Evangelho de Marcos, capítulo 12, verso de número 29, exatamente aquilo que Moisés disse no livro do Deuteronômio, capítulo 6, verso de número 4. Shema Israel, Adonai Reino, Adonai Ehad, que vem do hebraico e significa, escuta Israel, o Senhor seu Deus é um Senhor. De acordo com o Evangelho, o conceito de Deus é o mesmo do judaísmo. Deus Todo-Poderoso é apenas um, e você deve adorar a Ele e ninguém mais.